Audiobook do livro O Caminho para a Saúde. Um livro de Seth por Jane Roberts. Capítulo 13. Mensagens de deuses, demônios, heróis e outras pessoas proeminentes. Ou mais crenças conflitantes. 20 de junho de 84. Antes de continuarmos, gostaria de lembrar ao leitor que no meio desses ou de qualquer outro problema que estivermos discutindo, pode haver um período de depressão ou a sensação de que, afinal, o próprio problema não tem solução. Sempre que isso ocorrer, as etapas que dei antes devem ser seguidas. Resumidamente, recuse-se imediatamente a se preocupar com o futuro ou com o passado. Diga a si mesmo que você pode se preocupar outra hora se quiser, mas no momento você não estará preocupado com o passado e nem com o futuro. Lembre-se de que, apesar de tudo o que você leu ou ouviu ou deduziu anteriormente, certamente não é inevitável que todas as situações infelizes tomem o tom mais escuro e que, na verdade, o oposto é verdadeiro. Pois se fosse esse o caso, o mundo e toda a vida teriam literalmente sido destruídas por desastres e calamidades. Concentre-se no momento presente, mas mais, concentre-se sobre os aspectos mais agradáveis do momento presente. Se esse momento tem aspectos perturbadores e desfavoráveis, então traga resolutamente em sua mente quaisquer imagens que o encantem ou agradem no momento. Estes podem ser atos muito simples. Lembre-se do cheiro de flores, lírios, por exemplo, ou tente ouvir o barulho da neve, tente visualizar um oceano ou lago. Todos esses procedimentos servirão para acalmar sua mente e corpo e construa suas próprias reservas. Esta é uma excelente política a seguir porque você pode começar onde quer que você esteja. Ajudará a aliviar medos e dúvidas, pelo menos momentaneamente, para que você possa prosseguir em toda a questão mais tarde com mais segurança. Começaremos o próximo capítulo. O título, conforme indicado anteriormente, é correto. Crenças conflitantes sobre a natureza da realidade pode provocar dilemas em quase todas as formas, pois o indivíduo sempre tentará dar sentido ao seu entorno e tentar pelo menos ver o mundo como um oceano coeso, um todo coeso. Algumas das maneiras mais complicadas de tentar colocar conflitos às crenças juntas costumam ser mentais ou emocionais. Quanto mais incoeso o indivíduo sente que o mundo é, maior será seus esforços despendidos na tentativa de reconstruir o mundo. Algumas pessoas possuem crenças que são tão opostas umas das outras que elas são forçadas a alguns dos mais complicados problemas mentais ou trabalhos em níveis emocionais. O problema deles aparecerá tão gigantescamente que só alguma interferência de uma fonte externa será suficiente para dar ao indivíduo uma sensação de integridade e sanidade. Uma pessoa pode se tornar tão assustada de usar seu próprio poder de escolha ou ação que é criada a construção de uma superfície artificial, uma aparente personagem sublime que dá ordens ao indivíduo envolvido. Novamente, vamos usar um caso hipotético. Nesta época de um homem chamado Donald. Donald pode estar com um tanto medo de fazer escolhas, tão indeciso que ele constrói uma superfície imaginária, um super ser imaginário, que o ordena a fazer isso daquela forma e daquela outra forma. Se seguir uma decisão sobre um trabalho, por exemplo, então o super ser ordenará que Donald siga um curso ou outro. Donald desistiu de assumir a responsabilidade por seus atos. Este personagem imaginário pode dizer que é Deus, ou um herói famoso do presente ou do passado, ou Jesus Cristo, ou Maomé, e as personalidades envolvidas terão a certeza de que é esse o caso. Donald, por exemplo, pode ouvir a voz alucinada do Deus ou do herói. A voz pode ser tão frequente que se torna altamente perturbadora ou pode aparecer apenas em momentos de estresse excessivo. Novamente, estamos começando com uma imagem bastante simples. Nossos amigos também podem ser convencidos de que ele próprio é mau, indigno ou mesmo depravado, o mais baixo dos homens ou mulheres. Em tais circunstâncias, um indivíduo pode então construir um demônio ou um demônio artificial que irrite-o constantemente e até ordena atos de natureza altamente destrutiva. O indivíduo, como Donald, também desistiu da responsabilidade pelas suas próprias escolhas e sente que não pode ser responsabilizado por quaisquer atos destrutivos que possam ser cometidos.
Qualquer um dos dois tipos de personalidade mencionadas também podem começar a se sentir perseguidos ou assediados por alguma agência externa. Entre as agências escolhidas, claro, estão o FBI, a CIA, a Polícia Secreta da Rússia, a Ku Klux Klan ou qualquer grupo polêmico dado a atos de violência para quaisquer fins. Às vezes esses episódios duram longos períodos de tempo, mas também podem aparecer por apenas alguns dias, desaparecer espontaneamente e retornar novamente, talvez até anos depois. 21 de junho de 84. Algumas pessoas podem parecer completamente normais no comportamento, a menos que certos assuntos são levantados durante uma conversa ou a menos que algum estímulo do ambiente os desperte. Por exemplo, o indivíduo pode estar conversando normalmente o suficiente quando ele ou ela ouve as sirenes de um carro da polícia à distância. Instantaneamente, a pessoa poderia dar um pulo, convencido de que isso era uma evidência da perseguição do FBI ou de outra agência. O carro com a sirene pode desaparecer, mas a pessoa alarmada de atitudes e ações podem muito bem causar instantaneamente ao seu companheiro perceber que algo estava claramente errado. A pessoa perturbada pode começar imediatamente um longo discurso, descrevendo episódios anteriores em que ele ou ela foi caçado de cidade em cidade. Pode haver mais complicações, nas quais a pessoa insiste que os telefones estavam grampeados, as cartas abertas e a privacidade era constantemente invadida. Este pode ser o primeiro sinal para o acompanhante da pessoa de que alguma coisa estava errada. Na maioria desses casos, o discurso continuará por algum tempo, enquanto em outros episódios, muito menores, pode, em vez disso, simplesmente saltar para pensamentos desordenados e confusos sobre ser tão perseguidos. Ou, em vez disso, o indivíduo pode embarcar num processo de uma discussão bastante acalorada sobre as forças policiais em geral. Na verdade, as pessoas, nessas circunstâncias, ficam muitas vezes tão assustadas do uso do poder que a maioria pode estar sob constante vigilância, na verdade, e que lhe dará uma sensação de proteção. A questão é que, em tais circunstâncias, a pessoa tentará usar evidências do mundo exterior para provar que ele está de fato sendo perseguido. Da mesma forma, a pessoa que alucina a voz de Deus ou um demônio realmente faz isso para preservar a ideia de sanidade em sua própria mente. Enquanto ele ou ela acreditar que um Deus ou demônio está envolvido, então a pessoa pode considerar todo o caso muito extraordinário, decididamente a parte da experiência habitual, mas válida. Se o terapeuta tentar convencer tal pessoa de que o personagem alucinado não existe, então isso ameaçará os conceitos da pessoa de sanidade pessoal. 22 de 6 de 84. É vital, então, que qualquer terapeuta convença o cliente de que, embora o superser é uma autoconstrução ou que as vozes são alucinações, isso não significa que o cliente seja louco. Deve ser feito um esforço para ajudar o cliente a compreender que erros de pensamento e crenças são responsáveis por essa condição e que a remoção dessas crenças errôneas podem aliviar a situação. O terapeuta deve deixar claro que entende que o cliente não está mentindo em termos comuns quando relata a audiência de vozes do diabo. De acordo com o caso particular em questão, o terapeuta deverá em seguida tentar apontar os erros de visão e crenças envolvidas e também podem explicar seu elenco mais ou menos habitual. Primeiro, as ideias devem ser desembaraçadas e depois o comportamento habitual começará a se desintegrar. O terapeuta também deve assegurar o cliente que sobre muitos assuntos e tópicos de pensamentos e conversas o cliente funciona muito bem. O assunto em si é tão vasto que, claro, um livro inteiro poderia facilmente ser dedicado a ele, então é impossível para cobrir todas as questões que podem estar envolvidas com tais casos aqui. Alguns dos erros dizem respeito à má interpretação de dados de eventos físicos. O indivíduo convencido de que está sendo perseguido por alguma organização secreta, novamente, pode ouvir as sirenes em um local e ser muito verdadeiro, vindo muito realista de um carro de polícia. O erro é a suposição de que o veículo está perseguindo o indivíduo e não está em alguma outra parte. O terapeuta pode ajudar o cliente a aprender a questionar a sua interpretação pessoal de tais eventos. Todos esses casos podem ter suas complicações peculiares. No caso das personalidades secundárias, a parcela operacional principal, que geralmente dirige a atividade, pode ser masculina, exibindo todas as características masculinas habituais. A personalidade secundária pode aparentemente ser feminina, porém, mesmo falando com uma voz feminina, ou o oposto também pode ser o caso. Também é possível que o indivíduo se vista com traje masculino, enquanto a personalidade secundária usa roupas femininas ou vice-versa.
No entanto, estamos envolvidos principalmente na característica de períodos de aparente amnésia, ocorrendo geralmente involuntariamente, muitas vezes sem qualquer transição, exceto talvez uma dor de cabeça. Nesta categoria não estou me referindo a indivíduos como Hubert, que falam por outra personalidade, com uma sensação de facilidade e tranquilidade, e cuja informação resultante é um excelente conhecimento. Os produtos óbvios de um senso comum e incomum que se revela útil para o indivíduo e para outros. Por trás de todos esses casos que temos discutido, no entanto, há novamente a necessidade da realização de valores, que foi bloqueada em grande parte por crenças conflitantes ou mesmo opostas. Independentemente de quão inacreditável possa parecer a alguns leitores, é verdade que mesmo os eventos mais destrutivos baseiam-se em interpretações errôneas da realidade, crenças opostas e incapacidade de receber ou expressar amor. Na verdade, esse tipo de raiva é a marca de um perfeccionista preso no que parece ser o domínio de um mundo não apenas imperfeito, mas mau. Isto nos leva a outra crença muito perigosa, a de que o fim justifica os meios. A grande maioria dos atos destrutivos é cometida em linha com essa crença. Isso leva a uma rigidez disciplinada que gradualmente reduz o alcance da expressão humana. Deviam ser capazes de ver de fato que os problemas que temos discutido começam por limitar o campo de escolhas disponíveis e reduzem assim o alcance da expressão. O indivíduo tentará expressar-se da melhor maneira possível e assim cada indivíduo então começa um esforço concentrado para procurar aqueles caminhos de expressão ainda abertos. Todas as crenças construtivas mencionadas ao longo deste livro devem ser aplicadas a todas as instâncias deste capítulo. O indivíduo deve se sentir seguro e protegido o suficiente, buscando o seu próprio desenvolvimento e ajudando na realização dos outros. 23/6/84. Um dos desenvolvimentos mais raros e extraordinários que podem ocorrer no comportamento esquizofrênico é a construção de um aparente super-ser de poder notável, alguém que é capaz de convencer outras pessoas da sua divindade. A maioria desses casos historicamente envolveu homens que afirmam ter os poderes de clarividência, profecia e onipotência. Obviamente, então, pensava-se que o indivíduo afetado estava falando para Deus quando ele dava ordens ou diretivas. Estamos lidando com criação de deuses ou criação de religião, o que você preferir. Em quase todos esses casos, a disciplina é ensinada aos crentes através da indução do medo. Dito de forma muito vaga, diz o dogma que você deve amar a Deus ou ele irá destruí-lo. O mais inacreditável aspectos de tais dogmas deveriam, ao que parece, torná-los mais fáceis de ver. Em muitos casos, porém, quanto mais absurdas são as lendas ou dogmas, mais aceitáveis eles se tornam. De alguma forma estranha, seguidores acreditam que tais histórias são verdadeiras porque não são verdadeiras. Os primórdios de quase todas as religiões estiveram envolvidas, de uma forma ou de outra, com esses episódios esquizofrênicos. A pessoa assim envolvida deve estar extremamente perturbada para começar em armas contra questões sociais, nacionais ou religiosas e, portanto, capaz de servir como ponto focal para inúmeros outros indivíduos afetados da mesma maneira. De certa forma, Adolf Hitler caiu em tal situação. Embora lhe faltasse aquela marca característica de falar para um super-ser, isso acontecia porque ele frequentemente se considerava como um super-ser. O problema é que, embora tais religiões possam também inspirar as pessoas a atos de grande simpatia, heroísmo e compreensão, sua existência depende de leituras drásticas e erradas da natureza da realidade. Se as principais religiões foram tocadas, então também houve inúmeros cultos e seitas menores ao longo da história até o presente que trazem a mesma marca de grande poder psicológico e energia, juntamente com uma tendência inata para autodestruição e vingança. Em graus variados, outros casos individuais menos marcantes podem suportar a mesma sensação de magia e mistério. Certamente não há necessidade de romantizar o comportamento esquizofrênico, pois seus elementos românticos há muito estão acoplados na mente pública de uma forma infeliz, parecendo colocar o louco e o gênio em algum tipo de relação indefinível. Tais crenças são aparentemente em afirmações como a loucura é outro extremo da sanidade ou todo gênio é tocado pela loucura. Por trás dessas ideias está o medo da própria mente, a crença de que suas habilidades são boas e confiáveis até certo ponto, mas se for muito, agora você está em apuros. O que significa ir longe demais nessa conotação? Geralmente significa que o próprio conhecimento é de alguma forma perigoso. Em alguns casos, porém, o super-ser construído pode entregar comentários astutos sobre condições nacionais, sociais ou religiosas. A maioria desses personagens, entretanto, começam a profetizar o fim do mundo, do qual o povo escolhido, seja ele quem for, será salvo.
Mais do que alguns fornecem datas específicas para este encerramento mundano, datas que vieram e se foram. Muitas das pessoas ainda continuam a seguir os mesmos dogmas que pareciam provar que estavam errados. O personagem surge como uma desculpa mais recente, ou uma data mais recente, e as coisas continuam como antes. Novamente, porém, mesmo em casos muito mais simples, o personagem construtivo muitas vezes farão previsões que, aliás, não prevêem nada e quase sempre dão ordens e diretivas que devem ser seguidas sem serem questionadas. Existem muitas outras conexões psicológicas profundas abaixo do comportamento esquizofrênico, mas como este livro também é dedicado a outros assuntos, prosseguiremos para outras maneiras pelas quais crenças conflitantes provocam dilemas mentais ou físicos. Mais uma vez, desejo-lhe um bom início de noite e ativo essas coordenadas que aceleram sua própria paz de corpo e mente e encorajam seus processos de cura. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.